Muitos pacientes entram em contato comigo perguntando: Bárbara, eu não tenho desejo de sexo, eu não tenho desejo de fazer amor, eu não tenho desejo de transar, eu não tenho desejo de namorar com a minha parceria. Como é que é isso? Eu sou a Bárbara Allert, eu sou psicóloga, psicoterapeuta de casais, terapeuta sexual, sou uma das sócias fundadoras da Clínica Intimidade e tô aqui para te dizer que hoje nós vamos falar sobre a diferença entre sexo e sexualidade. Tem muitas diferenças aí. Eu sei que muitas vezes isso pode parecer tudo igual, tudo a mesma coisa, e eu não condeno isso, porque na verdade a gente aprendeu que sexo e sexualidade é tudo a mesma coisa. Ou então pior, a gente não aprendeu. A gente entendeu que sexo é pênis e vagina, sexo é penetração, e não tá errado isso. De alguma forma, isso também está incluído, certo? Mas quando a gente fala em sexo, a gente pode falar em sexo biológico, a gente pode falar no ato sexual, a gente pode falar de diversos aspectos do sexo. Das práticas sexuais também, sexo oral, sexo anal, menagem, swing, né? Enfim, N formas dessa prática sexual se expressar. Agora, quando a gente fala em sexualidade, nós estamos falando de outra coisa. Que nós, enquanto clínica da intimidade, a gente trabalha com a sexualidade, que pode incluir sim o ato sexual, a prática sexual, mas antes inclui duas pessoas, dois seres humanos ou mais, né, que se relacionam, certo? Então a sexualidade, ela é esse afeto, é a forma com que a gente se expressa com o outro na intimidade. Sexualidade é a forma com que eu permito que o outro toque em mim, ou como eu me toco, ou como eu toco a outra pessoa. Isso é sexualidade. Sexualidade é uma expressão, é a forma com que a gente se comunica, que a gente se conecta com a outra pessoa. E essa sexualidade, ela vai ser influenciada por diversos fatores. Vejam, por fatores biológicos, por fatores sociais, culturais, relacionais, emocionais. Tem N fatores que vão influenciar na tua sexualidade. A forma com que a gente aprendeu sobre sexualidade também é algo que vai impactar a forma com que a gente vai se conectar com o outro, que a gente vai se conectar numa relação, numa história com uma pessoa ou com uma vivência da sexualidade. Quando eu falo que a gente não aprendeu sobre sexualidade, o que é que a gente não aprendeu? A gente lá no começo aprendeu que sexualidade é como se fosse sexo, como se fosse tudo a mesma coisa. Muito antigamente, quando a gente estuda a história da sexualidade, a gente vai perceber que a sexualidade era uma coisa muito natural. Fazia parte do ser humano, fazia parte da vida das pessoas, né? Não tinha essa coisa, quem é hétero, quem é homo, não tinha isso. O que aconteceu ao longo do tempo foi que foram sendo criadas instituições, e aí a religião entra muito fortemente nisso, por isso que a nossa sexualidade ela é influenciada pelo fator religioso também, que veio com uma forma de organizar a sociedade, uma forma de organizar as pessoas, de organizar a nossa vida, como se isso fosse algo que fosse nos ajudar. Ela criou uma série de regras. E veja, qual é a primeira regra que se cria, né? Olha, precisa haver um casamento, precisa haver uma formalidade, precisa haver, depois desse casamento, uma família. Essa família tem que ter o espaço dela, o lugar dela, a constituição dela, e depois começou-se a ver, se construir também, né? Começou a haver uma série de formas dessa família ser, como se isso tivesse um ideal, como se essa família também tivesse que ter um jeito específico de ser, senão não seria uma família. Ao longo do tempo, todos esses fatores religiosos, culturais, sociais foram influenciando a nossa sexualidade, de tal forma que a sexualidade não começou mais a ser algo tão natural. Vejam, se a gente for olhar filmes, né, de outras idades, né, a Idade Média, a Idade Antiga, né, a sexualidade ali, ela não era um tabu, ela era algo que fazia parte da vida das pessoas. Só que, no momento em que a sociedade começa a se organizar, né, o sexo, ele começa a ser uma exigência e começa a ser também
algo que faz com que as pessoas comecem a criar critérios para identificar essa sexualidade. Então, por exemplo, né, começa pelo conceito de virgindade. Quem aqui não sabe, né, nunca ouviu falar no conceito de virgindade, né? Qual era o princípio da virgindade, né? Então, o homem, na história da sexualidade, na história do desenvolvimento humano, ele não precisava ser virgem, mas a mulher sim. Por quê? Porque a mulher virgem, então, ela era obrigada a ter a primeira relação sexual na noite de núpcias, certo? E nessa noite de núpcias ela tinha que sangrar, mostrando que ela era virgem, né? Por quê? Porque ela tinha que, teoricamente, também engravidar nessas primeiras relações, para ela mostrar que se ela sangrasse, se ela era virgem e engravidasse logo em seguida ao casamento, esse herdeiro, né, essa criança que ela vai gerar, seria um herdeiro legítimo. E isso iria proteger as propriedades dessa família, desse casal, dessa estrutura toda do qual essa mulher e esse homem pertencem. Olha que interessante. Mas, Bárbara, por que tu tá contando toda essa história com relação à sexualidade? Porque daí vem a grande preocupação que é o nosso problema hoje, né, com relação a viver plenamente a sexualidade, que é o fato de que ali se instituiu que, independente de tu gostar ou não, independente de tu pensar ou não sobre sexualidade, ou de tu te conhecer enquanto pessoa, né, um ser sexual, tinha que ter pênis, vagina e penetração. Aí nós começamos, enquanto ser humano, nos perdermos do que é a sexualidade, que é muito mais do que o sexo, pênis, vagina e penetração, certo? Tanto que a gente não precisa ter penetração para ter um sexo gostoso, saudável, a gente não precisa ter um pênis de uma vagina, podem ser 2 pênis, podem ser 2 vaginas, e podem ser um pênis e uma vagina, ou pode ser só uma vagina e só um pênis. Isso é uma coisa muito importante da gente entender. Isso faz toda a diferença na vivência da nossa sexualidade. Por isso que hoje a gente vive uma série de dificuldades. Quais são as grandes dificuldades hoje? Eu não tenho desejo de fazer sexo, eu não tenho vontade. Bárbara, minha libido desapareceu. Ou então o meu marido não consegue ter mais ereção, ele não consegue fazer uma penetração. Bárbara, nós queremos engravidar, só que ele não tem ereção. Então nós estamos com um problema. E é um problema que muitas vezes já foi verificado que não é um problema relacionado a fatores biológicos, ou hormonais, ou químicos, e sim a fatores emocionais. Porque a nossa sexualidade, ela é influenciada por diversos fatores. Depende um pouco de como é que eu estou no meu relacionamento, depende se eu estou bem na minha vida pessoal. Por quê? A sexualidade, ela é um dos fatores de qualidade de vida, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, ali, a gente já consegue identificar que se eu não vivo plenamente a sexualidade, tem algo na minha vida que está em desequilíbrio. Tem algo ali que pode ser vivido e que não está sendo vivido. Então, veja, a minha qualidade de vida diminui. E se eu ainda estiver num relacionamento, diminui mais ainda, complica mais ainda. Por quê? Porque num relacionamento pressupõe que eu tenha uma atividade sexual saudável, funcional, livre, né? Sem obrigações, sem dor, sem receio, enfim, uma sexualidade saudável, prazerosa, uma sexualidade respeitosa comigo e com o outro. Não tem como toda essa história não influenciar na vivência da nossa sexualidade. Por quê? Tudo que a gente aprendeu, e eu vou colocar entre aspas, sobre sexualidade foi transmitido para a gente ao longo do tempo. Através dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos primos, né? Todo aquele aparato de pessoas que fazem parte da nossa história. As histórias que a gente ouviu sobre os casamentos, isso tudo influencia na forma com que eu estabeleço a minha relação com o outro e especialmente como eu estabeleço a minha sexualidade. Dentro do processo terapêutico da clínica Intimidade, a gente tem algumas etapas, por exemplo, onde a gente verifica isso. Se eu estou repetindo um padrão que é da minha família. Então, por exemplo, todas as mulheres foram traídas nos seus relacionamentos. Eu começo a entender que amor é isso. Que amor é
em algum momento ser traída e permanecer naquele casamento. Então, eu estabeleço toda uma forma de me relacionar comigo e com o outro com essa base. Então, por que eu vou romper um casamento se na minha família todas as mulheres são traídas e não rompem os casamentos? Né? Por que eu vou brigar se isso é assim? Ou se eu comentar isso com alguém na minha família e essa pessoa disser pra mim: olha, Bárbara, mas na nossa família todos os homens são assim, tu não te preocupa porque o teu homem não vai ser diferente. O teu marido, o teu parceiro, a tua parceria não vai ser diferente. Isso é assim. Então o que acontece? Começa um padrão repetitivo de relacionamentos que são originários da nossa história e das nossas famílias. Então por isso que eu estava te contando que dentro, né, da clínica intimidade a gente tem uma ferramenta que a gente chama de genograma familiar e genograma sexual, que é olhar a tua história a partir da história das pessoas da tua família e o que é que tu estás repetindo. Aonde que existe um padrão patológico de se relacionar que tu talvez, por nunca ter pensado que existem outras formas de se relacionar, embora tenha sofrimento, tenha desconforto, tu continua seguindo. Da mesma forma, por exemplo, se um casal não é feliz sexualmente, tu percebe que eles não têm intimidade, que eles não têm afeto, que eles não trocam um beijo, que eles não trocam um abraço, que eles não trocam carícias. O que tu vai aprender? Que casamentos não têm esse afeto. E aí o que acontece? De repente tu encontra uma pessoa que precisa desse contato, que precisa desse afeto, que precisa dessa carícia, dessa expressão do amor, dessa expressão do afeto. E aí o que vai acontecer? De repente começa a haver conflito. Olha, tu nunca me abraça, tu nunca me beija, tu nunca demonstra o teu sentimento por mim. E aí o que a pessoa vai dizer? Mas eu não aprendi isso. E a outra pessoa vai dizer assim, mas eu preciso disso. Então começam alguns conflitos. E quando o casal entra num processo de terapia, ele começa a entender quais são os padrões que eles vêm trazendo sobre N aspectos da vida do casal. Aqui nós estamos falando, por exemplo, apenas sobre sexo e sobre sexualidade, que é um dos temas que os nossos especialistas aqui na clínica trabalham. Quando eu começo a ter um sofrimento, ter um impacto na qualidade da minha vida, ter uma dificuldade com relação àquilo que eu estou vivendo, então eu tenho que buscar ajuda. O processo de terapia de casal, seja ela sexual ou não, vai abordar esta temática, vai mergulhar nisso e vai te ajudar a enxergar qual é o padrão que tu está repetindo e quais são os passos que tu precisa dar para tu sair desse padrão. A saída desse padrão familiar, vou chamar assim entre aspas, tá? Esse rompimento com esse sistema familiar, ele é muito desafiador, porque num primeiro momento a gente tem a sensação, puxa, mas eu tô ficando muito diferente da minha família. Como é que eu posso ser tão diferente? Como é que eu posso viver de uma forma tão boa e tão gostosa um relacionamento e na minha família todo mundo briga, todo mundo tem conflito, ninguém faz sexo, ninguém expressa seu afeto, sua intimidade, seu amor pelo outro, ninguém demonstra, né? Todo mundo é frio, todo mundo é distante. Os casamentos daqui a um pouco eles são falidos, mas ninguém se separa. Existe um acordo assim de silêncio. Nisso o processo terapêutico ajuda muito a enxergar o que é que tu aprendeu da tua história, o que tu viveu, né, junto com a tua família e o que é que tu quer viver. O que é que tu quer daqui para frente estabelecer como uma experiência de valor com relação à tua sexualidade, ao teu casamento, ao teu relacionamento, né? Se tu quer ficar naquele modo sexo, pênis, vagina e penetração, ou se tu quer viver a sexualidade, que é muito mais essa interação humana, essa conexão, essa liberdade, essa entrega, essa permissão, né? Onde eu vou trabalhar minhas crenças a respeito do casamento, a respeito do sexo, a respeito da sexualidade, as minhas crenças a respeito do que, de repente, eu penso que um homem deveria fazer com relação à sexualidade de um casal, ou daquilo que eu penso com relação ao papel de uma mulher dentro de um casamento. Isso é extremamente pesado,
definir tão claramente esses papéis, fazer com que esses papéis se cumpram independente do que a outra pessoa é, ou do que ela gosta, ou de como ela se relaciona. O recado de hoje é que tu não precisa viver o sexo dentro do teu casamento, tu precisa viver a sexualidade. Essa entrega, essa carícia, esse momento gostoso, esse diálogo, essa interação, onde tu entende o que tu aprendeu, mas tu tem a capacidade de reaprender, de se reestruturar, de fazer novas escolhas, de buscar parcerias saudáveis para a tua história e para a tua vida e se permitir viver essa questão toda de uma maneira muito saudável e muito amorosa, muito gentil, com muito valor. Faz sentido isso para ti? Quero ouvir aqui nos comentários a tua opinião sobre isso. Quero também que tu te inscreva no canal se tu não te inscreveu ainda. Deixa um joinha aí na curtida para que mais pessoas possam entender o grande significado que é entender a diferença entre sexo e sexualidade e o impacto disso no nosso relacionamento e na nossa vivência plena da sexualidade. Que pode ser ótima, pode ser maravilhosa, pode ser leve, pode ser saudável. Tá bom? Até mais então. Até o próximo vídeo.